A lição desta semana continua considerando a aliança do Sinai, a aliança sinaítica ou a aliança com Moisés. A aliança feita com Moisés, feita com o povo hebreu quando eles foram libertos da escravidão do Egito. Toda essa aliança, irmãos, ou a aliança eterna de Deus, a aliança de salvação, em busca de resgatar os seres humanos, é feita pela graça de Deus. É a graça de Deus que propõe essa aliança, é a graça de Deus que resgata, que salva. Mas nessa semana, irmãos, nós vamos estudar sobre a lei da aliança. Ora, se nós somos salvos pela graça, se o Senhor nos salva graciosamente, para que é que precisa a lei? Se nós cremos, como todos os cristãos, que a salvação é sola gratia, somente pela graça, um dos fundamentos da reforma protestante, por que da aliança? Por que da lei? Por que de mandamentos? Por que de normas? Por que procedimentos? Se eles não servem para salvar, para que servem então? Primeiramente, irmãos, vamos ver que qualquer relação entre pessoas, ou entre empresas, ou entre países, ela tem que estar fundamentada em diretrizes. As partes que entram numa aliança têm que saber quais são as suas obrigações, quais são os seus objetivos, quais são os seus benefícios. Isso vale para as relações comerciais. Quando se assina um contrato com relações comerciais, tem cláusulas onde cada uma das partes fica sabendo o que tem que fazer, onde fica definido qual é a responsabilidade de cada uma das partes. Também quando há relacionamentos internacionais, os países entram num concerto, num acordo e estabelecem diretrizes. Até com relações religiosas. Por exemplo, quando nós nos batizamos, nós nos comprometemos a obedecer aquelas crenças que estão enumeradas lá no nosso batismo, na nossa certidão de batismo. Nós temos compromissos, assumimos compromissos de ajudar a igreja, compromissos de representar a igreja. E dessa forma, então, irmãos, até as relações pessoais, até as relações mais domésticas, elas implicam em relacionamentos. Até a relação conjugal, e principalmente a relação conjugal, que é fundamentada no amor, que deve ser fundamentada no amor, ela implica também em regras para os cônjuges, em regras de fidelidade, em regras de ajuda mútua, em regras de respeito, em regras de apoio. Qual o papel, então, irmãos, da lei na aliança eterna de Deus? Por que é que Deus estabeleceu a lei? Por que Deus propôs a lei, propôs normas, propôs estatutos dentro de uma aliança da graça? O nosso verso para memorizar, irmãos, ele já nos dá uma indicação destas responsabilidades. Deuteronômio 7:9. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Veja, irmãos, primeiramente Deus aqui está novamente se apresentando pelo seu nome, Yahvé, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus que tem a sua natureza absoluta. E ele está dizendo assim, ele guarda a aliança. Mas guarda a aliança para quem, irmãos? Para aqueles que o amam. Em primeiro lugar, irmãos, é preciso amar a Deus. Para entrar em aliança com Deus é preciso amá-lo. Se você ama a Deus, você já está começando bem. Mas não é só amá-lo, irmãos. Se você ama a Deus, você vai guardar os seus mandamentos. Como diz o verso, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Então, irmãos, a aliança, que é uma aliança de amor, ela implica também em guardar os mandamentos. Isso é, guardar as regras, cumprir as regras, cumprir os estatutos, cumprir os procedimentos.
viver de acordo com a aliança, representar na sua vida a aliança. Veja, por favor, comigo o texto de Salmo, capítulo 23, verso 3. Salmo 23, o verso 3. É um verso que todos sabemos de cor. E lá diz o seguinte: guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Outra tradução diz assim: guia-me por caminhos retos, como ele mesmo prometeu. O Senhor quer que nós andemos pelos caminhos retos. Sabe por quê, irmãos? Por amor do seu nome, do seu caráter. Ele quer que nós andemos nos caminhos corretos, nos caminhos que ele prometeu. Ainda no Salmo 119, o Salmo 119 fala muito sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus, sobre os estatutos. Veja lá, Salmo 119, 35. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, pois nele encontro prazer. O Senhor quer que nós andemos nas veredas, nos seus caminhos, nos caminhos do seu mandamento. Como é que ele nos orienta nos seus caminhos? Através dos mandamentos. Uma outra tradução desse mesmo verso diz assim, em vez de dizer, pois neles encontro prazer, diz assim, pois eu fico feliz andando neles. Por que o Senhor nos deu regras, nos deu estatutos, para que nós vivamos felizes? E quando nós andamos nos caminhos do Senhor, nós vivemos felizes. É esse o plano de Deus. O plano de Deus para os seus filhos, irmãos, é felicidade. E eu posso entender isso muito bem. Eu tenho filhos e eu desejo para os meus filhos a felicidade. Nada mais do que a felicidade. Eu quero que eles sejam felizes no casamento, que eles sejam felizes enquanto pais e mães, que eles sejam felizes culturalmente, que eles sejam felizes nos seus empregos, que eles sejam felizes intelectualmente, que eles tenham felicidade e saúde. E não é diferente para Deus, irmãos. Não pode ser diferente para Deus. Se nós que somos falhos, como diz a Bíblia, desejamos o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus deseja o bem para aqueles que o amam. Veja, irmãos, aqueles que o amam. O Senhor quer que nós o amemos. O Senhor, e para isso, Ele dá tudo de bom para nós, inclusive a lei, para nos orientar. Nós vamos ainda nessa semana discorrer um pouco mais sobre essa forma de Deus nos dar a lei para nos proteger, não para nos tolher de fazer algumas coisas, mas para nos proteger. Salmo 119, verso 172, vamos ainda no outro verso, 172. A minha língua cante a tua palavra, pois os teus mandamentos são justos. O salmista está dizendo aqui, eu tenho que cantar a palavra de Deus. Eu tenho que louvar a palavra de Deus. Por quê? Porque os seus mandamentos são justos. Na nossa lição tem uma frase, irmãos, que eu transcrevi aqui, que é assim: a lei de Deus é um caminho seguro e firme através do perigoso pântano da existência humana. É difícil viver nesse mundo, irmãos. Quantas provações temos? Alguns mais, outras menos. Mas muitos têm muitas provações, irmãos. É difícil viver nesse mundo. Como nos orientar nesse mundo? Como nos conduzir? Que caminho trilhar nesse mundo? Devemos trilhar o caminho que Deus indica, irmãos. Há o verso também que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que pode iluminar o nosso caminho, irmãos, é a palavra de Deus. São os estatutos de Deus. São os conselhos de Deus. Conselhos de um pai. A aliança, irmãos, como eu já falei, exige lealdade. Nossa relação com Deus deve ser uma relação de lealdade, uma relação de obediência. Nessa semana nós vamos estudar qual é o papel da lei para que nós possamos ser leais a Deus, para que nós podemos ser obedientes a Deus e para que nós possamos honrar essa aliança, a aliança eterna de salvação que Deus propõe graciosamente para cada um de nós.